é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje dando mais um início ao Café com Liz e Léo. Hoje não estou com o café, estou com o meu chimarrão. E vamos esperar a Liz entrar para falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que vai conectar com muitos de nós, né? A gente vai falar sobre algo, né, uma emoção, um sentimento muito interessante e que pode ser um vilão, pode ser algo bom, né? Pode ser, né, do ponto de vista da saúde, pode ser prejudicial, mas também tem um lado positivo dele. Esperar que a Liz chama e aí a gente vai conversar sobre isso. Bom dia, Bom dia, Liz. Tudo bem com você? tudo bem? E você? Joia. E aí, preparada? Tava fazendo o anúncio do que a gente vai tratar hoje nessa live de hoje. Preparada e, inclusive, frustrada já. Eita, então, Primeira frustração do dia já. Constatei que não tinha café, Léo. comprei ontem. Eu comprei ontem, mas hoje eu tô no chimarrão. Aí eu tô aqui no chazinho, tô no chamate. Deixa de ser um chá, né? Vamos. A gente tá alinhado nisso, né? Mate, de mate pra mate. Mas é bom, é bom, porque assim, ó, Liz, como o tema hoje é frustração, tem que entender que frustração ela pode ser algo boa ou ruim, né? Exatamente, exatamente. Basta a gente, basta a forma como a gente reage também a essa frustração, né? Dependendo da forma com que a gente reage, ou com que a gente ressignifica essa frustração. Mas aí a gente vai falar, conversar um pouquinho e vai entender por que que nos frustrarmos é tão importante para a nossa vida. Até porque frustração está diretamente relacionada com resiliência humana, né? Resiliência nada mais é do que a nossa habilidade de lidar com as frustrações e o tamanho das frustrações que a gente passa. E isso nos fortalece. Uma pessoa resiliente é uma pessoa forte, né, frente às adversidades. Nada a abala tão facilmente assim. Exatamente. Mas é para entender dentro de tudo isso, o que seria a frustração, Liz? Bom, no meu ponto de vista, frustração é algo que aconteça e que não corresponda com as minhas expectativas. Então, eu tenho as expectativas dentro do que eu espero, dentro do que é o ideal para mim, e se aquela coisa que eu estou aguardando, né, a minha expectativa não aconteça da forma com que eu espero, não supra as minhas expectativas, consequentemente eu vou ter que lidar com um sentimento de frustração, por não estar me deparando com aquilo que eu prospectei, né, com as minhas expectativas. Então, dentro até desse conceito que você colocou, seria semelhante a uma esperança, algo que você espera. Você espera que tal coisa aconteça, como ela não está acontecendo, você se frustra. Então, ela pode ser uma expectativa interna, você mesmo projetou, ou externa. Alguém criou essa expectativa em você, não alcançou e aí te frustrou. Seria nesse sentido que você entende de frustração? De expectativa, perdão? Seria exatamente nesse sentido. E frustração também não está, como você disse, não está diretamente relacionada a mim, somente a mim. Mas também tem a frustração que eu vivo por coisas que eu não controlo. Por exemplo, como você disse, uma frustração proporcionada por um fator externo, uma expectativa que alguém gerou em mim e aí foi frustrada. Mas perceba, se alguém gerou essa perspectiva em mim, eu preciso entender que eu não tenho controle sobre o outro.
não é mesmo? Por mais que eu confie na pessoa, na instituição, no governo, enfim, eu não tenho o controle sobre o outro. E aí eu preciso também me responsabilizar sobre a minha expectativa. A partir do momento que eu compreendo que sobre o outro, o ato do outro, a atitude do outro, eu não tenho controle. Não é? E aí, e aí, e aí. Então, Bom dia, só Tiago. um dia, Thiago, tá enchendo a cuia aqui para tomar o meu chimarrão. Hum, Dentro de tudo isso, Liz, olha que interessante. A frustração, ela pode ser a frustração. É que eu estou falando da consequência da expectativa, né? Que é né, essa emoção, esse sentimento que a gente acaba tendo. A gente pode ficar pensando assim, poxa, mas o mundo hoje que a gente vê tantas pessoas frustradas, mas consequentemente a gente vê tantas pessoas também deprimidas e com ansiedade. Ah, deprimidas por diversas razões e ansiedade com um anseio por algo que está por vir e nunca chega, e aí acaba se frustrando. Então, pelo menos eu friamente consigo enxergar algo que está conectado entre a expectativa criada, o excesso de expectativa, com aquele, o anseio que aquilo chegue e nunca chegue, e eu começo a ficar angustiado, frustrado, mas daí eu falo, não vai acontecer, e aquilo vai ter que acontecer e não acontece. De repente, se eu não tenho uma base para dar sequência e ir atrás, eu também posso me deprimir e o meu mundo pode vir desabar e acabar é, culminando com essa queda, enfim. Então, dentro disso, a gente pode perceber, então, que existem duas formas de lidar com a expectativa, ou a não, não a realização dessa expectativa, que consequência é essa frustração, mas ela pode ser boa ou ruim, depende da forma como eu vou encarar. É dessa forma que você enxerga também? Exatamente. Hoje a minha garganta tá dando umas falhas. Mas vamos lá. Exatamente, Léo. É dessa forma que eu enxergo. Mas, ó, eu tinha começado a escrever um negócio pra você aqui, mas daí deu certo e ficou aqui ó, o texto. Eu tô com o zap ligado aqui do lado. Ai, foi. Foi, foi o texto. Eu não consegui apagar. Foi. Um, Não, eu tinha escrito, mas na hora que eu fui apagar não deu certo. Por isso que a frustração está tão ligada com a resiliência. Porque algo que não acontece dentro do esperado pode me frustrar de um jeito que eu não consiga administrar essa situação. E eu escutei aquela psiquiatra Ana Beatriz, até eu estava escutando uma palestra dela, um podcast dela, e ela falou exatamente isso. Quem ama, frustra. Ou seja, se eu amo uma pessoa, eu sou responsável por uma pessoa, no caso dos meus filhos, né? Eu os frustro para que eles aprendam a lidar com a frustração. Não é eu ficar proporcionando situações ruins para o meu filho, para os meus filhos, né, para o meu filho, mas é eu não ceder sempre aos meus filhos, justamente para que eles aprendam desde muito pequeno a lidar com esse sentimento de frustração, né? De que existe aquela expectativa, por exemplo, por um brinquedo novo, um passeio no shopping, sempre que eles querem e tal. E à medida que eu vou ensinando para ele, não é sempre assim, né? Não é sempre que a gente vai poder ir no shopping, quando eu vou te buscar da escola. Ou não é sempre que eu vou poder te comprar um brinquedo novo, toda vez que ele vai na festa de aniversário e ele não entende por que o amigo ganha um presente e eu não ganho um presente. Né? Ontem a gente foi numa festa de aniversário e ele falou para mim: "Poxa, mas sempre você compra presente para meus amigos, né, no aniversário deles e para mim não". Eu falei: "Exatamente, filho, o aniversário é deles, não é seu". Não é? Quando a mamãe pode comprar um presente para você, a mamãe compra, né? Mas isso, imagina se então, por eu saber que ele espera que ele ganhe um presente sempre quando é aniversário de um amigo, imagina se eu sempre fico suprindo essa expectativa dele. Ai, sempre que é aniversário de outra pessoa, você vai ganhar um presente. Sempre que é aniversário de outra pessoa, você vai ganhar um presente.
Imagina a expectativa que eu tô criando em cima dessa criança de que é o aniversário do outro, é o momento do outro, mas ele também está sendo presenteado, ele também está sendo, né, agraciado no aniversário do outro. E, consequentemente, na vida adulta, na adolescência, isso não vai acontecer, mas ele relacionou sempre essa expectativa, né? Então, desde cedo eu já falo, ó, é aniversário da outra criança, você não vai ganhar presente, por mais que você queira ganhar um presente, por mais que seja um pouco frustrante, de fato. Imagina, né? Você vai lá na festa da criança, a criança tá recebendo um monte de brinquedo. Aí você fala, poxa, que legal, eu também queria estar ganhando um monte de brinquedo. Eu faço aniversário uma vez por ano, né? E para criança é um tempo gigantesco esperar uma vez por ano para viver aquele momento especial. Então é um pouco frustrante, um pouco chato você ver, tipo, aquela criança ganhando um monte de presente legal, um monte de coisa que você também queria ter. Mas você tem que administrar isso, né? Você vai ter que administrar. É o momento do outro, então vamos comemorar com o outro, vamos ficar felizes com o outro. Daqui a pouco vai ser o meu momento. Mas se eu não permitir desde cedo que ele viva essas pequenas frustrações no dia a dia, e se eu sempre for, né, alimentando essa expectativa positiva, a capacidade de lidar com a frustração dele vai ser, ó, a capacidade de resiliência dele vai ser mínima. E isso, consequentemente, não vai dar a ele uma inteligência emocional, vai minar muitas capacidades psíquicas dele, que no futuro, qualquer pequena coisa, desconforto que ele vai ter que lidar, vai ser uma coisa grandiosa para ele. Aí uma frustração que ele vai passar no trabalho, uma frustração que ele vai passar no trânsito, porque acabou o café, enfim, vai ser algo gigantesco para ele. E aí ele não vai saber. E é o que tem acontecido, eu acho. É o que tem acontecido aí com as novas gerações, né? A falta de paciência ou a falta de resiliência, a incapacidade de lidar com frustrações. A gente está vendo que as pessoas estão intolerantes, que as pessoas estão mimadas demais, não é? Aí, então, aí dentro de tudo isso é aquela essa divisão aí, né? Então existe a frustração saudável e a frustração prejudicial. Então você dividiu muito bem. Frustração saudável é aquela que eu dentro da expectativa que foi criada, ela gerou a frustração, mas a pessoa ela se reinventou, ou seja, ela tomou um outro rumo para superar essa frustração, já que não foi atingida essa expectativa. E a frustração prejudicial ela é o inverso, é onde ela levou um sentimento de raiva, ódio, rancor, um ressentimento, né? Aquilo que fica martelando, aquela cobrança. Então, dentro de tudo isso, você falou de resiliência, falou inteligência emocional, mas isso aí é autoconhecimento. Então, é entender aquilo que eu deliberadamente aceitei e acreditei que fosse acontecer, não dependendo de mim ou de outrem, né? Então, a culpa daquele sentimento que veio, dessa emoção de frustração ocasionada por essa expectativa é única e exclusivamente minha. Minha. Porque senão eu vou viver frustrado. Ah, e aí, por outro lado, eu tenho que desenvolver bases. Aonde que eu desenvolvo bases? Você falou muito bem na infância. As crianças não se frustram mais, por quê? Porque estão todas elas mimadas, ou seja, perde o rumo, né? Perde o norte da vida. E aí acaba gerando todo esse problema de o mundo vai acabar porque eu não soube lidar com essa emoção. Então, ó, já começamos pintando o cenário sobre expectativa, né, e frustração. E aí eu vou te falar algo que dentro do mundo do ambiente corporativo é muito comum, né? Então, toda empresa que se preze, ela tem lá a sua visão, missão, valores. Então, você tem dentro disso objetivos e traça metas para atingir esses objetivos. Só que o que que acontece? Muitas vezes o objetivo é algo ou muito distante ou praticamente utópico, que é o que muitas vezes acontece. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu acabei de abrir, meu objetivo é criar um foguete e ir para a Lua. Em quanto tempo? Em 5 anos. Me desculpa, você vai se frustrar.
porque isso não é objetivo, isso é utopia você querer fazer algo assim. Então, a gente também tem que ter esse autoconhecimento no sentido de até a forma como a gente coloca os objetivos na nossa vida, ou aquilo, a forma como a gente acredita que as pessoas vão nos seduzir com promessas, e muitas promessas, às vezes, também de forma utópica ou vazia, no sentido de. E o marketing digital está recheado disso, né? Com promessas que vão entregar algo que, me desculpa, não vai, não vai atingir, porque depende também do teu esforço. Depende do algo ser bem plausível ou não. A gente está perdendo essa capacidade de crítica e análise acerca das coisas que as pessoas vão nos seduzindo. Porque justamente nós estamos mimados e nós estamos sempre esperando pelo caminho mais fácil. Mas Então, se vem. aí, Ah, mas aí que tá. A gente sabe disso. Só que o que que acontece? Você é seduzido toda hora você é bombardeado em rede social com ó, se você fizer meu curso, se você usar o meu método, se você fizer da maneira que eu estou dizendo, pra- você vai alcançar. E aí o que que acontece? Eu entendo essa questão também que os pais têm que estar, só que os pais também têm que trabalhar, têm que conquistar dentro do trabalho dele essa ideia de estar próximo, né, de educar, de ensinar os filhos as questões relacionadas à vida. Só que as crianças e os adolescentes, elas estão muito mais dentro das redes sociais, sendo ensinadas e educadas dessa forma, e aí é um turbilhão de você olhar um cenário que foi planejado, que foi criado, que foi cultuado, que está sendo executado para seduzir e envolver as pessoas nisso. E aonde que eu te falo isso? Em campanha política funciona da mesma forma. A diferença é que antes a gente tinha o quê? Um rádio que seduzia a gente, depois veio a televisão que seduzia a gente. As campanhas políticas maravilhosas, o pau torando, mas campanha política de qualquer candidato, é sempre uma maravilha. E hoje a gente tem um monte de gente usando as mesmas estratégias, só que no ambiente virtual dentro de redes sociais, que tudo é maravilhoso. Tanto que uma brincadeira que o pessoal fala, nossa, no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo tem sucesso, todo mundo é rico, todo mundo não tem problema, porque, pô, é só meu café da manhã maravilhoso, meu almoço, minha viagem, meus relacionamentos são os melhores. E isso é falso, isso não existe no mundo real. Então, quando a pessoa ela se depara com isso, por mais que eu tenha criado recursos para poder superar essa frustração, é muito difícil. Você vê até pessoas bem esclarecidas que falam: caramba, o que que eu fiz de errado? E começa a se questionar sobre isso. Então, é dentro desse sentido, né, de volume de informação acerca de algo que você consegue crescer, escalonar muito rápido e no dia a dia não é bem assim que funciona. É só nesse sentido, né? é verdade. É por isso que a base de tudo está sempre no, como você mesmo disse, como no autoconhecimento e na autoestima. Porque se eu não me conheço e eu sou aquele papo que a gente teve sobre autoestima, né? A partir do momento que eu me amo e sou autossuficiente para mim, eu é, suporto a mim mesma e as minhas limitações, enfim. E aí fica mais fácil, que nem eu falei para você, não é que eu não esteja propenso, né, a cair em alguma cilada da vida moderna, mas fica mais fácil eu administrar isso. Fica mais fácil administrar é, esse sentimento de alguém a todo momento tem uma solução pronta, imediata para mim. Porque eu já tenho esse equilíbrio, eu já tenho essa essência, eu já tenho esse controle. Então fica mais fácil de eu não ser ludibriado, né? Por isso, por essas propostas que eu tenho. Porque veja, todo mundo no Instagram está vendendo alguma coisa e está vendendo uma solução rápida, fácil e milagrosa para você. E aí imagine que a sua vida está
um transtorno, está um caos, você tem problemas, por exemplo, com sobrepeso, com falta de autoestima, com sedentarismo, com financeiro, amoroso, porque a tua vida tá um caos. E aí vai vir uma pessoa que vai te vender um plano de exercício que vai te dar resultado e tal. E aí vai vir uma pessoa que vai te vender um creme que não sei das quantas. E vai vir uma pessoa que vai te vender uma fórmula para conquistar a pessoa, não sei o quê. Porque até isso eu já vi no Instagram. De qual é a fórmula das mulheres que não sei das quantas. E aí todo mundo tá te vendendo uma coisa. Aí você tá com a vida bagunçada, você olha aquilo ali. Ai, acho que isso aqui vai resolver meu problema. Vou comprar. Ah, isso aqui vai resolver meu problema. Vou comprar. Isso aqui vai resolver meu problema. Vou comprar. Isso aqui. Aí quando vê, você tá endividado, você não conseguiu dar conta de tudo aquilo que você comprou, ou você não conseguiu se dedicar àquela situação ali para você resolver. Aí aquilo virou uma bola de neve. Daí uma frustração que você tinha assim, quando vê, já tá assim. Por outro lado, quando você administra as coisas na sua vida e a partir do momento que você tem, né, você se suporta, você se sustenta, enfim, a pessoa vem, olha, isso aqui é maravilhoso porque vai resolver isso, vai ter aquele problema. Você, realmente, pode ser algo interessante, mas nesse momento não estou podendo, vamos aguardar, talvez em outro momento, ou não preciso disso, ok? Você consegue administrar melhor quando você tem uma vida bagunçada, quando você tem uma vida organizada, digamos assim. Então a base de tudo não vai ter jeito. A base de tudo está aqui dentro. A base de tudo está no autoconhecimento, a base de tudo está na minha autoestima. Porque isso que vai ajudar eu a administrar esses estímulos externos que estão tentando entrar o tempo todo. Nem você falou, os pais precisam trabalhar, os pais precisam estar fora, e aí as crianças vão estar de repente suscetível àquilo e tal, né? Mas enfim, a gente vai ter que ir trabalhando isso. A gente não tem como se livrar disso, do que estamos vivendo. A gente não tem como se livrar desse estímulo, do excesso de informação, né? Não tem como prender ali a criança, viver isolado, enfim, hoje em dia não tem como, não é mais a estrutura do nosso mundo. Então a gente vai ter que ir se blindando de algumas formas. E isso não é só para as crianças, né? Isso aí é para os adultos também. Isso principalmente para os adultos. Nós hoje vivemos uma era de adultos infantilizados, né? Que adultos que não estão conseguindo lidar com a frustração e estão o tempo todo fazendo o quê? Arranjando formas de entretenimento rápido, barato, para que elas possam deixar de lidar com suas dores, seus sentimentos, enfim. E aí, a indústria se utiliza disso, né? Desses sentimentos ruins aí, dessa fragilidade, acho que é essa palavra, dessa fragilidade. Dentro disso, o que eu vejo, né? Hoje, mais do que nunca, como você tem tanto recurso, seja científico, tecnológico, das pessoas se autoanalisarem, autocrítica, né? Ela é importante nesse ponto também. Elas não querem mostrar que elas têm defeitos ou que elas erram. Então é um mundo de superficialidade que a todo momento você tem que provar e mostrar que você não erra. Então, dentro disso, você desvia o foco, ou seja, manipula, apontando o erro para outra direção para que aquele erro não venha a confronto de você. Então, e isso é um sinal bem doentio de uma sociedade que terceiriza a culpa. Então, existe exatamente esse grau de maturidade, né? Então, esperar, né? Eu falo com a Kelly aqui em casa, ela pergunta, mas o que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Eu falei, assim, sendo bem frio, eu não crio expectativa naquilo que você precisa me fazer para eu me sentir bem. Não foi essa a motivação. Eu não casei com você para me tornar feliz. Eu não casei com você para você ficar em casa cuidando dos filhos enquanto eu trabalho. É uma soma
de questões, porque eu tenho que estar bem resolvido comigo mesmo. Se eu não estou resolvido comigo mesmo, como é que eu vou casar com uma outra pessoa que vai ter problema? Eu vou ter que ajudar ela também. E quando eu tiver mal, essa outra pessoa com quem eu casei, ela também vai ter que me ajudar. Então, imagine um casamento onde dois estão precisando de ajuda, tende ao quê? A naufragar, não dá certo. Porque daí, dentro disso, a motivação do que leva a casamento, ela está sendo equivocada também por essa falsa ilusão. E aí isso tem um termo que fala, que é muito comum, né? Está no início de relacionamento, as pessoas criam expectativas para conquistar e manter a pessoa, para daí poder casar, pô, manda flor, manda bombom, janta toda semana e faz surpresa, isso e aquilo. Por quê? Porque não quer se envolver nos problemas, porque a hora que aparece problema, se afasta do problema, cada um vai para sua casa e tá tudo certo. Quando você casa, os problemas continuam ali, ou seja, aquela expectativa que você gerou, daquela paixão que você deturpava a realidade, não interpretava de forma correta, você acaba se frustrando e aí vai jogando a culpa no outro, porque a motivação que te levou àquele casamento, àquele relacionamento, ela foi diferente, você não consegue dar sequência porque o casamento exige uma rotina e de repente a rotina você tem muito mais deveres a serem cumpridos e a coisa vai espaçando e eu não consigo manter de acordo com aquilo que eu estimulei. E aí aquele livro O Pequeno Príncipe ele fala, né, que tu eternamente como é que é? Responsável? Voltar por aquilo que tu cativas, ou seja, você cativou a pessoa, criou essa expectativa e depois não deu sequência, ou seja, frustrou. Mas tem um outro termo também que se chama defraudação. Você está defraudando a pessoa quando você seduz ela dessa forma. Então, é um termo e até dá uma pesquisada aí, mas eu acho que se algo é tão sério que tem até questão jurídica envolvida, para você ver o nível do que é você criar uma expectativa e não ser atingido daquilo que você criou expectativa. Não vai dar certo. Expectativas utópicas, elas têm que ser plausíveis, parte da base, não tem nada de errado você chegar e mostrar, falar, eu não sei, eu não, eu preciso aprender, vai levar um tempo para eu poder aprender, para daí dar sequência. As pessoas querem crescer muito rápido, sem base nenhuma, porque na cabeça tudo funciona, tudo funciona. Tá O vendo? papel aceita tudo e na nossa cabeça tudo funciona lindo e maravilhosamente bem. É verdade. Mas tá vendo como a gente, como é nato do ser humano, a gente vender e Claro que é. vender e fazer promessas quando a gente tem o objetivo de conquistar e conquistar seja lá o que for, né? Desde uma pessoa, um emprego, enfim. O que que você vai fazer? Você vai trabalhar ferramentas de sedução, mesmo que inconsciente, mesmo que você não saiba a técnica para isso. Mas você vai fazer o quê? Trabalhar nas expectativas daquela pessoa. Qual é a expectativa daquela pessoa? Qual é a expectativa de uma mulher no primeiro encontro? Ah, que eu a leve num restaurante legal, que eu compre o vinho tal, que eu não sei o quê. E aí você vai trabalhando aquilo para você seduzir, para você conquistar, enfim. E muitas das vezes você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa romântica, você não é essa pessoa, mas naquele momento da conquista você foi, para você suprir aquelas expectativas. Só que, como você disse, aí quando vem a rotina, quando vem o dia a dia, aí você se mostra quem você realmente é. Ah, eu não sou aquele cara romântico que te conquistou, viu? Então eu vendi um produto fake para você. O romantismo foi só para te conquistar. Agora que eu te conquistei, agora é vida real. Vida real não tem romantismo, viu? Aí, a partir do momento que eu, né, me apaixono pelo cara romântico, eu
também fica aí a minha responsabilidade de saber que eu não tenho controle sobre o outro. Ele estava me apresentando aquela situação, né? Mas tudo bem, não que eu seja extremamente responsável por tudo que ele me apresentou, se ele não está sendo real. Mas eu preciso ter a consciência de que eu não tenho controle sobre o outro. Eu não vou ter o controle né? Então é uma via de duas mãos aqui. Eu preciso ter os dois trabalhando em conjunto, né? Então eu preciso entender que para um relacionamento funcionar, vem sim a parte da conquista, do interesse e tudo mais, mas para ele continuar funcionando e com a qualidade que eu espero, que eu desejo, eu preciso continuar suprindo as expectativas do outro, né? E quando os dois trabalham nisso, aí as coisas ficam mais fáceis de lidar, né? As coisas ficam mais fáceis. Soma. Exatamente, aí soma. Aí soma, aí soma, exatamente. Mas como você disse, Léo, as pessoas elas estão aguardando que o outro venha resolver o meu problema. Então, às vezes eu estou frustrada na minha vida, eu estou, enfim, com problemas, infeliz e tal. E aí, de repente, eu espero o quê? Quando eu tiver um relacionamento, quando eu encontrar uma pessoa, aí eu vou ser feliz. Eu vou casar para ser feliz. Por que você tá casando? Porque eu encontrei a felicidade. Enfim, então eu já tô depositando no outro essa responsabilidade. E aí, quando eu encontro essa pessoa romântica, você fala, aí, ó, tá vendo, viu, como eu falei, que o outro é responsável pela minha felicidade, porque eu tava aqui triste, solitária. Aí vem o cara aqui, ó, me liga no meio do dia, manda flor e não sei o que, tá vendo como eu preciso dele para ser feliz? E aí eu já tô terceirizando. E a mesma coisa que quando o relacionamento não tá bem, aquela crença também que existe, de que quando o relacionamento não tá bem, as pessoas o casal vai lá e faz o quê? Ou um dos dois decide, não, vamos ter filho. Que daí se a gente tiver, acho que é isso que tá faltando na nossa vida. Então vamos ter filho, né? Que daí acho que é isso que a gente tá precisando pra gente se conectar de novo. Pior cagada do mundo. Ter filho já é difícil. Agora você imagina ter filho num ambiente que não tá harmônico. Você tá terceirizando, pior ainda, se a gente tá terceirizando a culpa, a responsabilidade para uma criança, para um Seria neném que toda nem essa projeção, esse lixo que dos pais no filho, é. exatamente, não, daí a gente já tá projetando naquela criança, olha a carga com que essa criança já nasce, de salvar o casamento dos pais. E aí, e não vai, e talvez a gente deposite toda essa responsabilidade numa criança, porque aí pode facilmente estragar de vez, né? Porque é muito complicado você lidar ali com a vinda, chegada de uma criança e ainda administrar um relacionamento que tá, sei lá, falindo. Aí a probabilidade dele e o casamento não funcionar é muito grande. O casal vai se frustrar, consequentemente vai frustrar a criança. Pode gerar, pode gerar assim, como é que eu vou dizer? Consequências assim muito graves, né? E eu conheço situações assim, próximas ainda da minha vida. E aí essa criança vira um adulto frustrado, cheio de trauma, e aí é mais, mais uma coisa para resolver. Então a chave tá aí. A chave tá aí. É a autorresponsabilidade, é a autoestima. Tá tudo dentro da gente, né? Não adianta se a gente vai terceirizando as culpas e responsabilidades, enfim. E partindo desse pressuposto, Léo, de que a responsabilidade está com a gente sobre as coisas que nos acontecem, sobre como a gente reage às coisas que nos acontecem, né? Porque não necessariamente a gente tem o controle sobre isso, mas quando a gente tem a responsabilidade de reagir às coisas que nos acontecem, será que existe frustração boa ou ruim? Como a Eu, gente eu, eu acredito que existe. Até porque se a gente está falando de expectativa, vou voltar a trazer para dentro da empresa. Você tem metas a serem cumpridas justamente para gerar essa expectativa de vender, mas não ficar frustrado e se lamentando que não conseguiu, mas te motivar a alcançar aquela meta. A mesma coisa em
quer relacionar. Pô, não tô satisfeito com tal coisa, tô sobrecarregado, não tô vendo mais saída. Cara, você tem que sair dessa zona de conforto, desse comodismo e ficar correndo atrás do próprio rabo, dá o passo, toma a decisão, vira a chave, né? Chama, o pessoal hoje fala, né? Você tem que mudar a tua mente, né? Mudar o mindset, justamente para falar assim, cara, eu vou seguir para outro rumo. Não posso ficar sendo escravo de uma circunstância que eu também estou sendo prejudicado e punido por algo que não foi semeado por mim. Então, é nisso. E a gente tem esse poder de ação, né? Então, não é nem poder, é potencial de ação. Aí, o poder é uma outra área, mas a gente tem esse potencial de ação, de agir dentro dessa necessidade, oriundo Bomba de daquilo sódio, que. Opa, bomba de sódio e potássio. a bomba de sódio. Potencial, potencial. A bomba de É, sódio e potássio que eu diga, né? exato. Então, a gente precisa ter isso, porque senão, toda vez que a gente vai se acomodando e aceitando aquela situação, a gente sempre vai ficar esperando o mínimo possível, porque daí também é você colocar a responsabilidade sempre no outro e falar assim, pô, então é o outro que vai determinar aquilo que eu preciso fazer? Não, eu também vou agir. Eu preciso ser proativo. Tanto que falar de empresa, porque também é uma área que eu estudo, né? Mas em avaliação de currículo e entrevistas de emprego, os entrevistadores estão mais preocupados em saber se você é proativo ou se você é reativo às situações. Porque se você é proativo, você está antevendo o que vai acontecer e você já está agindo. Agora, se você espera o pau torar, deixa a manada aí na frente para daí você ir atrás, você não tem direito de escolha e dizer que está tudo errado. Está tudo errado por quê? Qual que é o teu papel enquanto isso? O que você está fazendo? Você só está esperando. Antigamente eu falava que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que nasceram apenas para ser adubo nesse mundo e as pessoas que nasceram para deixar algum legado positivo nesse mundo. Então, o que determina cada uma? É aquilo que eu posso fazer, o que eu quero fazer e a forma como eu vou fazer. É isso. Lá, lá no Protagon, em determinado. Ah, desculpa, gente. Em determinado momento, não me recordo aqui agora, mas a gente estava em algum assunto lá. E aí o Wendel Carvalho falou assim: quando a gente considera. Eita! Quando a gente considera os acontecimentos, todos os acontecimentos, independentes se positivos ou negativos, os acontecimentos da nossa vida, como um presente, quando a gente ressignifica os acontecimentos da nossa vida e o enxerga todos como um presente, você percebe que a partir daí você consegue tomar novas decisões e consegue administrar as coisas que acontecem na tua vida, mesmo que negativas, para se impulsionar e construir algo novo. E aí você olha para trás depois e fala, poxa, aquela coisa que aconteceu comigo, algo negativo, aconteceu comigo, mas eu o recebi como um presente. Um presente em que sentido? E refletir, tipo, por que isso está acontecendo comigo? O que isso está me mostrando? E o que eu posso fazer a partir disso aqui? Dessa coisa ruim que me aconteceu, que alguém me fez e tal. Eu tenho sempre duas opções. Eu posso ser a vítima da situação, a injustiçada e falar assim, e viver naquele vitimismo de falar, pô, fizeram aquilo comigo, me injustiçaram e tal. Por mais que realmente tenha sido uma injustiça e você tenha sido uma vítima, ok. Mas você tem duas opções, você tem duas escolhas. Você se colocar no papel de vítima eternamente e ficar refém dessa situação por anos, pela tua vida inteira, ou você tem a decisão de falar, ok, fizeram isso comigo, a partir disso, o que é que eu vou fazer agora?
eu não tenho o poder de voltar ao meu passado, de refazer isso aqui, e eu não tenho controle de, tipo, de repente punir a outra pessoa, enfim, sei lá. O único controle que eu tenho, que me resta, é pegar aquela situação, saber o que, que eu posso aprender com aquilo ali e bola pra frente. Então, a partir do momento que eu enxergo as situações que acontecem comigo como um presente, eu consigo reagir da melhor forma possível. Eu consigo usar essa coisa que aconteceu comigo como adubo para eu florescer. Como eu escutei esses dias, assim, as pedras que me colocam no caminho são as pedras que irei construir o meu castelo. Então eu posso simplesmente olhar as pedras no meu caminho e falar assim, que droga, eu não consigo passar, olha aqui, tem um monte de obstáculo, não dá, e eu ficar reclamando, e eu não fazer nada, e eu ficar na inércia aqui porque tem um monte de pedra no meu caminho. Ou eu posso falar assim, olha que bacana, tem um monte de pedra no meu caminho, então eu vou usar essas pedras, eu não preciso ir em busca de pedras, eu já tenho pedras aqui, então eu pegarei essas pedras e irei lá construir o que eu pretendo construir, construirei meu castelo. Então, sempre tem duas formas de a gente reagir perante a situação, mas quando a gente enxerga a situação como um presente, a gente consegue reagir da melhor forma. Já dizia Mandela, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, eu É, não. Em todas as situações que me acontecem, eu não estou perdendo. Ou eu estou aprendendo com aquilo, ou de fato eu estou ganhando. pensamento bem filosófico. Hum, mas dentro de tudo isso, a gente está falando que a construção ela é baseada por meio de experiência. Eu preciso experienciar, vivenciar para poder identificar isso. Então, é um baita de um desafio, né? Do que vai acontecer no futuro. Cada vez mais, será que as pessoas vão sair ou elas vão ficar apenas sair no sentido de ser protagonista de algo, querendo vencer na vida ou simplesmente ficar no mundo imaginário, conjecturando hipóteses e na cabeça, não deu certo porque não fez do jeito que eu disse, porque eu estou mandando você fazer de tal forma, porque é assim que você vai vencer na vida, né? Ficar no Twitter, né, agora o X É, falando mal, é difícil, né? A vida, a gente já falou disso em outras oportunidades. A vida, o ser humano, ele é complexo, ele não é algo simples. E são diversas variáveis que influenciam o ser humano. E assim, falando de questões simples, mas se ela está com um desequilíbrio hidroeletrolítico, ela já vai pensar, raciocinar diferente, já vai agir diferente. Se ela está com falta de vitaminas, também vai ter diferente. Se ela está com um problema bioquímico no cérebro, também vai agir de forma diferente. Então eu preciso investigar. PM, ela já vai agir diferente. Pô, né? Então, já percebeu que a gente é das piores profissões? É professor, policial e empreendedor? Já. É para sofrer. Ah, tô conhecendo uma pessoa nova, tal, conversando com um amigo e tal, e falar, ah, você tem duas profissões, né? Eu falei, tenho e escolhi, olha, duas que, pelo amor de Deus, né? Professor e polícia. Falei, mas não podia ter outra solução na minha vida, né? Duas profissões que eu fui escolher, gente, olha só. Mas é que a leitura que faz é assim, né? Ó, mas o professor ele só dá aula, é só aquelas 3 horas, Não, você vai aquelas 2 horas. trabalhar ou você só vai dar aula? Não entende que uma aula você tem que ter primeiro um acúmulo de estudo e tem que preparar a aula. Você tem um planejamento para a aula. É verdade. As empresas elas planejam para 6 meses e daí fica executando. Você planeja para o semestre que
que você quer, porque você tem que seguir uma ementa, mas você tem um plano de aula para cada aula. A gente tem 22, são 22 encontros, né? Levar em consideração que 2 são avaliações, então você tem 20 planos para poder realizar a aula daquilo que você tem que responder, a ementa para os alunos se ajustarem. Aí o pessoal olha isso, fala, ah, mas você só dá aula. É isso, é preparação. Aí se você gera trabalho, gera outras coisas, você tem que corrigir também. Então, trabalha É, muito mais, é. muito mais. Não, eu, eu sou esse tipo de professora, né? Que eu gosto. O Thiago falando, e às vezes tem uns imprevistos também, verdade. Mas eu gosto muito de fazer com que os alunos coloquem a mão na massa e trabalhem e raciocinem por si só e criem raciocínios e eles façam por eles mesmos. Eles não fiquem de forma só passiva ali recebendo conhecimento, mas que eles também produzam, né? E eu gosto muito da escrita, você sabe, né? Então eu também faço com que eles escrevam muito também, para que eles não percam esse hábito de escrever. Porque hoje a gente tá no digital, e eu falo isso, quando eu falo escrever, é escrever mesmo, não é digitar, né? Para que a gente trabalhe outras áreas do cérebro, enfim. Mas daí, eu sempre, quando eu faço, eu produzo e coloco meu planejamento, daí quando eles me entregam, eu falo, mas ai, Marilis, você, né? Não é né, trabalho para eles, mas muito mais para você, né? Porque daí eu venho com tudo aquilo para casa, para eu ler, para eu dar um feedback, para eu corrigir. Eu falei, eu proporciono para eles o trabalho, mas eu tô trabalhando muito mais depois, né? Porque eles vão produzir um trabalho e eu vou corrigir 17, né? Prova, Não é fácil. eu Não é e, tô, e não adianta, aprendo. Já tô indo pro meu quarto ano e todo ano eu... isso, isso faz parte, é o ônus e o bônus. Então, não, eu não vejo isso como um grande problema. Isso é um volume de trabalho só que aumenta. Não, gente, Pensa, pensa, podia ser pior, né? Se na ausência disso você não fez nada disso, de repente dá algum problema, aí você tem que justificar o porquê que não fez, você não tem nada registrado, e aí como que você vai fazer esse levantamento? Você acaba não conhecendo, fica pior para você ajustar e acompanhar o desenvolvimento das turmas, né? Eu acho que isso acaba sendo mais frustrante ainda. eu também acho. Concordo. Eu gosto de ter registro, assim, até é palpável o que a gente está fazendo, né? Porque parece tão abstrato, a gente vai lá e dá aula e tá, daí os alunos escutam e tal, e aí você não sabe se aprendeu, se não aprendeu, que nem você falou, né? A prova às vezes é subjetiva, porque pode ser, a pessoa está num mau dia, num mau momento, pode ter ocorrido imprevistos ali, como o Thiago bem trouxe. Então a prova não vai medir um conhecimento de um semestre, né? Um dia ele não vai medir o conhecimento. Já peguei situações em que a aluna o ônibus da aluna vinha de longe, o ônibus quebrou, e é aquele ônibus fretado, não é o ônibus de linha. Então ela dependia de terceiros para que trouxessem outro ônibus ali, porque não tinha como. Ela chegou atrasada, ela chegou nervosa, daí eu dei a prova para ela, começou a chorar. Como é que a pessoa nesse estado de espírito vai fazer uma prova? E aí ela terminou, me entregou a prova e falou assim, professor, eu estudei tanto para essa prova, mas o nervosismo não me deixou fazer. E aí vai fazer o quê? Né? Vai medir o conhecimento dela por conta disso. Então eu gosto disso porque acaba ficando palpável, né? Porque ao longo e aí eu olhei para ela e falei, eu sei, eu te conheço, porque ao longo do semestre você produziu, você entregou trabalho, você estava ali perguntando, se interessando e tal, né? Então fica palpável, né? Quando você tem essa produção, aí você olha e fala, não, realmente, olha aqui ó, quanto você produziu. Isso eu posso até mostrar, né? Olha aqui, você produziu, você fez isso, fez aquilo, você elaborou isso, você construiu isso aqui, né? A gente construiu isso aqui, fica palpável, mais fácil de. Mas é
os alunos eles criam expectativa única e exclusivamente para nota de prova. É uma pressão que coloca que daí você já entra meio que derrotado só por causa dessa pressão. E Exatamente. e a nota não atingiu dentro daquela expectativa que ele criou, ele vai ficar frustrado com a nota. Pô, mas aí por quê? Se a gente for a criação, o que os pais cobravam? O mínimo que eu quero é acima da média ou na média. Não espero mais que isso. Essa já vem a pressão, vem de casa. Exato. Claro, é Tô pagando, importante, claro que é. imagina se eu ouvisse, eu tô pagando para você estar lá. Pô, mas você só estuda. Você faz. Só que daí tem uma outra questão, né? São terminologias distintas. Você pode ser um estudante ou você pode ser um aluno. O aluno é o que está presente na aula, participe e tudo mais. O estudante é aquele que também ele tem o papel do aluno, mas ele estuda. E aí entra esse, no ambiente fora a classe, quanto ele se dedica para aprender. Esse é o estudante. Exatamente. Então, E aí, Léo, vamos conversar sobre as frustrações do professor, né? Sobre expectativa. ah, ah, Porque a tua expectativa, e você, quando você está preparando um semestre, a tua, que nem você falou, a gente está preparando a aula, 22 encontros, plano de aula, tananã, ementa, e aí você está trazendo várias, pensando em várias situações que você vai trazer para alavancar aquele aprendizado, para que o aluno aprenda, porque não sei o quê. E aí você se desdobra. E aí chega lá, você pega um aluno desinteressado, um aluno que não está prestando atenção, que está com conversa paralela, ou que falta muito, ou que não entrega o que foi proposto, ou que não faz o básico, que é tipo estar inteirado com o que está acontecendo na vida ali, né? E aí é frustração atrás de frustração, né? Por exemplo, eu trago o calendário no início do semestre, eu trago o calendário. Ó, vai ter isso, 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 vai acontecer dessa forma, o calendário tá aqui, as datas são assim, os trabalhos serão assim, os trabalhos serão assados. E aí o povo fica me mandando no WhatsApp, olha, ó, os alunos que estão aí, ó, já tô puxando, já tô puxando a orelha. Ficam mandando no WhatsApp. Mas professor é isso, mas professor é aquilo, mas professor é não sei o quê, mas porque deu, gente, tá tudo lá, já foi tudo explicado, já foi tudo falado, já foi tudo. Então, o mínimo que se espera de um aluno é que ele pelo menos saiba o que está acontecendo na vida de uma disciplina, né? Lógico que a gente espera que ele estude, que ele tenha as respostas, que ele esteja preparado, que ele esteja acompanhando a linha de raciocínio, que ele venha para a próxima aula já sabendo o que aconteceu na aula passada. E eu sempre faço esse resgate na minha aula, né? E o que, que eu espero quando eu faço esse resgate? É que o aluno saiba do que a gente está falando, né? Que, mediante todo o preparo que eu fui fazendo, é para ele estar acompanhando o raciocínio. E quando eu chego lá e pergunto e ele não sabe responder, o que, que a primeira coisa que eu penso? Eu não vou culpar ele. Eu vou pensar assim, eu estou falhando, aconteceu alguma coisa, eu não passei o conteúdo adequadamente, eu não consegui me expressar, eu não estou sendo uma boa professora, o que está acontecendo? Daí vai vindo as frustrações, né? Então vejam como é frustrante a vida do professor. mas eu já fui muito assim, me preocupar com questões de fora e querer saber e tal. E às vezes, cara, não quer porque eu escolhi fazer outra coisa do que ir pra aula. E aí Então, é, eu falo, cara, não é problema meu. Eu falo, não é. Pô, por que que eu vou ficar me preocupando? Ah, você não tá com problema na família, não tá com problema pessoal. Você simplesmente optou em fazer outra coisa do que ir para aula e fazer o que você tá pagando para fazer. Você escolheu fazer esse curso, você escolheu estudar isso. E não é só doce. Você tem que ter o amargo, o azedo, você tem que ter o apimentado. Você vai ser estimulado por várias coisas. Agora, se você não acha importante,
então eu também não vou te achar importante. Não, O, eu tô aprendendo a lidar com isso. Por quê? Porque, no final do semestre, já falei, cara, não veio. E assim, falo, eu não avalio nota, eu avalio processo. Se a pessoa não aparece, qual que é o processo que eu estou avaliando? Nenhum. Está preocupado com falta? Eu estou preocupado com o processo. O processo é zero. O que que você fez? Nada. Não apareceu, não fez isso e aquilo. Como que eu tenho. Eu sou a cartomante agora, tenho uma bola de cristal e vou enxergar tudo. Desculpa. Ah, eu tenho problema. Problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. A questão é aquilo que a gente falou no início. Como que você vai lidar com essa frustração oriunda desses problemas? Você vai se lamentar ou você vai encarar e ir para frente? Então, isso. Ah, mas eu já estou falando. Fala aqui, tá o Thiago, tá assistindo aí. Eu já falei. Cara, ó, vai ter surpresas na avaliação, nessa próxima avaliação. Vai ter muito aluno que vai estar com zero na nota. Por quê? Porque não apareceu no semestre. Está preocupado com falta, com presença? Como, Liz, imagine assim, você, você enquanto policial militar, você tem uma ação, você tem que escrever um boletim de ocorrência, um documento para registrar aquilo que você fez. Isso aí é um documento oficial. hum, Aí, se você fez e não, né, uma determinada ação e não documenta isso, pô, daqui a 5 anos eu querer fazer uma análise e tudo mais, vai ficar o quê? Como que eu vou provar o que foi feito, o que não foi feito? Então, o pessoal não tem essa maturidade para compreender essa distância. Então, qual que é a forma, aí, no caso de punir? Não é uma punição. A punição não é o professor que está punindo, é o próprio aluno que está colhendo a consequência daquilo que semeou. A exatamente. inversão agora. Não tem relacionamento é assim, né? Não me trata como prioridade, me trata como opção. Qual que é a resposta que você vai querer levar? E sabe, Léo, nesse sentido aí de você falar do boletim de ocorrência, daí deixa eu exemplificar. Muitas vezes eu já me deparei com situações assim de o colega falar assim, porque eu não tenho as melhores condições de trabalho, porque não sei o quê, então eu vou fazer de qualquer jeito mesmo, entendeu? E vai, faz de qualquer jeito. Só que daí chega lá na frente, tá você e o juiz numa situação que deu um desdobramento, e aí o juiz vai perguntar assim, ó, esse documento que você produziu aqui, isso aqui que você escreveu e tal. Aí é você, meu camarada, e o juiz lá na frente, e você tem que dar conta daquilo que você produziu. E aí, se você fez um negócio mal feito, às vezes aquilo não vai nem te dar base e sustentação para você responder o que você está sendo questionado numa audiência. Esses dias eu comentei com uma amiga minha que agora as audiências, depois da pandemia, acabou que muitas audiências ficaram online, né? E aí eu fui participar de uma audiência faz pouco tempo, acho que tem um mês e pouco atrás. E aí colocaram, tava advogado, tava o réu, todas as partes envolvidas e tal. E aí eles colocam o processo na tela. E aí fica para todo mundo ver o processo. E aí colocaram o croquis que eu desenhei, era um acidente de trânsito envolvendo óbito, eu acho, não lembro, alguma coisa assim. E aí eles colocaram o croquis para eu falar sobre aquele croquis que eu produzi do local do acidente. Aí estava desenhado os veículos, estavam amarrados os veículos na via e tal e tal. E aí a promotora falou assim: ah, a senhora ratifica esse documento, a senhora que produziu, é sua assinatura e tal. Aí eu olhei aquele croquis bem desenhadinho, bem desenhado. Eu fazia o croquis bem caprichadinho, eu gostava de desenhar bem bonitinho. Daí eu olhei aquele documento, eu não lembrava muito do fato, não lembrava, eu olhei assim, falei, sim, ratifico, fui eu que fiz. E aí terminou a audiência e tal, eu comentei com uma amiga minha, falei, nossa, ainda bem que eu era caprichosa no
Porque hoje eu estava numa audiência em frente a um juiz, em frente a um promotor, em frente a 2 advogados, as outras partes envolvidas, e eles meteram o meu croquisão na tela lá e falaram: você ratifica isso aqui que você fez? E eu ratifico, fui eu mesma, é minha assinatura, fiz sim. Falei, imagina se é um troço mal feito, um negócio tudo. Eu ia ter que dar minha carona tapa lá na frente de todas essas pessoas, morrer de vergonha e falar né? Mas imagina se na época que eu fiz esse croquis, né? Eu não tenho as melhores condições de trabalho, que se ferre tudo, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. E depois a minha carona tapa ali para todo mundo. Então, veja, a gente é responsável pelas coisas. Não adianta. Não tem como fugir da autorresponsabilidade, né? Mas eu tô aprendendo a lidar com isso, Léo, porque são coisas que fogem do meu controle. O meu controle é o quê? Eu entregar um conteúdo legal, né? Eu entregar uma aula de qualidade, eu entregar ali um bom planejamento, trazer ferramentas assim externas que vão auxiliar no aprendizado, e eu sempre trago coisinhas extras assim que realmente vão auxiliar o aluno ali, desde como ele pode é, estudar, formas de estudar, desde formas inclusive de mentalidade, como trabalhar a mentalidade. Eu sempre trago uma coisa em outra para poder enriquecer esse aprendizado. E isso é a minha parte, é o que eu tenho controle. Mas o que ele está recebendo, o que o aluno está recebendo, a forma que o aluno está recebendo aquilo, como ele está dando significado para aquilo, o valor que ele está dando para aquilo que ele está recebendo, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a falta dele, a presença dele, sobre a dedicação dele no estudo ou não. Né? Embora eu incentive, eu motive, eu traga coisas diferentes para que o aluno se sinta motivado em ir. Mas esse é o meu limite de atuação. E a partir de lá tem, né, a contrapartida. Se ele não está fazendo a parte dele, vai me frustrar, sim, ok, frustrado e com sucesso, mas eu não tenho controle sobre aquilo. E aí eu tenho duas opções: continuar trazendo um trabalho de qualidade, fazendo o meu trabalho de qualidade, ou pensar, eles não querem nada com nada mesmo, eu não vou fazer isso aqui e tal. Mas daí é sobre mim. Daí, tipo, é isso que eu quero entregar. Considerando que o meu aluno talvez não vá usufruir desse conhecimento aqui, então eu vou entregar um trabalho de merda. Aí já é sobre mim. Não é o que eu quero entregar. Tem um padrão liso de qualidade, né? Eu preciso manter o padrão liso de qualidade. E assim como eu sei que você mantém o padrão Léo de qualidade, né? Então não é o outro que vai balizar a minha régua. Sou eu mesma que balizo a minha régua. Exatamente. O problema é que o que acontece muitas vezes tem alguém que está delegando e que não está colocando a mão na massa, e aquela pessoa que está delegando muitas vezes nem sabe o processo para poder realizar. Também tem isso, Léo. Também tem isso. Esse para mim é o. Cara, vou dar exemplo de político. Tem um monte de político que nunca fez nada na vida, absolutamente nada. Ele criou uma persona, começou a utilizar dessa persona para conquistar o carisma das pessoas, mas nunca realizou nada. E de repente ela é eleita, começa a ganhar, a ter protagonismo e fica só no debate e nunca fez absolutamente nada palpável. Mas é bom do discurso, seduz muito bem, e hoje se reflete a sociedade doenta pelo perfil de político que a gente elege, né? Tudo quanto é esfera. Exatamente. E aí esses caras não entendem nada, escutam um lado só da população, a gente sabe como é que funciona quem tem poder financeiro, de influência, para seduzir político A, B, C ou D a votar em determinados projetos que só beneficiam uma pequena parcela da sociedade. E aí a grande maioria que está com seus afazeres, que está lutando para ter o pão de cada dia, há um distanciamento muito grande. Então, você cria problema para depois vender a solução.
Pô, não dá, não dá. Muito difícil isso. E tem como a sociedade ser saudável dessa forma? Não tem. Cada vez mais a vida ela se torna mais difícil e mais complexa para lidar com as pessoas sem base nenhuma, nenhuma. Vai virar a lei do mais forte. É o jeitinho que se dá em tudo, porque você vai procura, você precisa sobreviver, você não pode ficar engessado dentro de tanta burocracia que a gente vive. E falando de pessoas que não estão começando agora, né? É muito difícil. Hoje você abrir qualquer negócio, ser autônomo, pô, gera tanta insegurança porque você não sabe o que vai acontecer, porque é uma incerteza tão grande de, de frustração que é gerada. Agora, a questão dos motoristas de Uber, ficou ruim para quem? A passagem do Uber ficou ruim para o motorista, que está recebendo menos, e ficou pior ainda para o passageiro que está pagando mais. E aí, se colocar passagem de ônibus, mesma coisa. E aí, o que acontece? Toda a composição de custo, ela é uma escala em cadeia, né, que funciona. E aí, se aumentou 2% o custo do café. Esses 2%, esse café, ele chega a 15% no orçamento do ano no café dentro de uma empresa, porque as empresas elas compram café para poder colocar lá para os funcionários beberem. O que vai acontecer com isso? Você vai ter que ou corta o café, ou diminui o café, ou aumenta a mensalidade para manter e bancar essa estrutura. Sim. Trigo, quando fala do trigo, é a mesma coisa. Ah, por que o pão aumentou? Ah, porque o trigo aumentou. Ah, por que a passagem aumentou? Porque o diesel, a gasolina aumentaram. Eu tenho que repassar isso. Economicamente, você só repassa aquilo que é teu custo para quando você vender um produto ou um serviço, não sentir tanto esse impacto. Aí você olha, vê a inflação, se reajuste, né, de aumento médio 10%. Teu salário aumentou quanto? 1,5%. Ou seja, teu poder de compra já diminui. Você não consegue dar vazão. Aí Acompanho. acompanha. Impossível. Impossível. É impossível. Aí você começa a ter que trabalhar mais para compensar, porque da onde você está, muitas vezes não vai te suprir, porque a tua despesa só aumenta, o teu salário não foi corrigido dentro da tua despesa. Se for olhar dentro da cesta básica, pô, teve aumento de 30%, 40%. Ele saiu, vamos ver se agora voltou. Eu me derrubei aqui, fui arrumar o celular e me derrubei. Eu acho que derrubaram a gente, tá tão pesada essa live. Mas é um negócio assim que se você não tá bem, pô, facinho, facinho você se quebra ali. É, pô, as coisas têm que ser muito bem. A gente já tem, né, o orçamento familiar, a gente já tem um cronograma, não é, vou gastar o meu. Eu tô mal, vou gastar. Não é assim. A gente precisa ter consciência disso, a gente se planeja. E essa é uma frustração que não tem como levar. Assim, até pode levar para o lado positivo, a gente procura levar para o lado positivo da coisa, né? Mas é digno o suor, né, do teu trabalho, você recebeu o fruto daquele trabalho. Então, não é mais escravo, é direito. Se você não tem condição, cara, fecha teu negócio. Eu, eu sempre aprendi, cara, eu fiquei mais de 3 anos. 2000, eu abria
mudei, a gente mudou a empresa, né, a Cardiomed, em 2016. Em agosto de 2016 eu assumi 100% as ações, 100% não, 33%, porque até então eu estava com meus irmãos. Aí minha irmã saiu da empresa e ficou eu e meu irmão dividindo os atributos. Mas entrou em 2017, eu não tinha retirada, porque era tanta despesa que eu falava, como é que eu, eu vou receber e eu não tenho dinheiro para pagar meu fornecedor, eu prefiro pagar meu fornecedor. Então, em 2017, trabalhando na Uniandrade já, fazendo outras coisas, eu falei, eu prefiro pagar o fornecedor. Sabe quando que eu voltei a ter retirada financeira? Ano Hum. passado. Então, de 2017 até 2022, eu fiquei sem tirar um centavo da empresa. E quando eu falo sem tirar um centavo, é sem pagar uma conta minha, nesse ponto. Aí, a partir do ano passado, daí eu voltei a ter retirado. Então, é assim, é aquilo que você projeta para o futuro dentro daquilo que você precisa, daquilo que você organiza, e aí o resto é correr atrás. Não, não é, eu sou tão bom, mas, cara, vai atrás, tem que ir atrás. O que, que a gente vai fazer? Vai ficar se lamentando? E aí, às vezes, você tem que dar choque, porque não pode ocupar algo que vai te trazer mais trabalho e não vai te dar aquele retorno. Pô, precisando de retorno financeiro, não tô reclamando, eu tô falando, mas é assim, você precisa do, do miúdo para dar o volume. Quando você conquista essa base, daí você consegue mirar algo maior, que vai te dar volume em uma única ação. Então, na prática, é aquela sabedoria que é de grão em grão a galinha enche o papo, que é do miudinho, mas você também precisa mirar o boi, que vai te sustentar muito maior. Então, é nessa perspectiva, só que de miudinho em miudinho, se fosse para trabalhar de miudinho em miudinho, porra, não preciso dar tiro no grande. Claro que não. Ela vai te dar a base, mas você vai depois. Você precisa ter essa base que vai te dar essa segurança financeira para você mirar contratos maiores e te dar a garantia para você pensar e planejar o futuro. É dessa forma que as coisas elas funcionam. Se não fosse assim, pô, você está brincando de empresa, você está brincando de gestão. Ah, mas não depende de mim porque eu dependo do cliente. Deixa eu falar um negócio para você. Todo mundo que abre o seu negócio, todo mundo que abre ou quer ser autônomo, depende de cliente. Agora, você cria processos para ter cliente, não só ter cliente, mas manter o cliente dentro do teu negócio. Existe uma máxima dentro da administração, mas principalmente focada no marketing, que diz o seguinte: para você ter um cliente, você conquistar um cliente, você gasta 10 dinheiros. Não vou falar de moeda, vou falar 10 dinheiros. Para você manter esse cliente, você precisa gastar 3 dinheiros. Ou seja, o que é melhor? Você gastar para ter um novo cliente ou gastar 3 para manter o cliente? A matemática é essa. É você lidar com esse processo para fazer com que esse cliente que você já conquistou, ele permaneça. E você vai gastar muito menos. Muito menos. E hoje, com o mercado extremamente competitivo, e quando eu falo extremamente competitivo, são pouquíssimas áreas que você ainda tem hegemonia. Telefonia, os bancos agora começaram, por causa dos bancos digitais, a perder um pouco daquela hegemonia, com a facilidade, você conseguir crédito, você conseguir uma série de outros benefícios de renda, sem complicação de você ter que ir numa agência, faz tudo no conforto da sua casa, você consegue. Ou seja, a experiência enquanto você consumidor, ela melhorou muito. E aí, o que acontece? Cara, você tem tecnologia,
você, né, você tem recurso tecnológico para garantir a agilidade, levando em consideração que a gente não vive mais no mundo de 10 a 15 anos atrás. A gente vive num mundo hoje que uma única pessoa, ela abre um negócio, ela produz a estratégia de venda, de marketing, produz a arte, grava vídeo, publica, porque ela desenvolveu essas habilidades, ou seja, eu não dependo mais de processo burocrático para executar as coisas, a tomar decisão, depende de uma única pessoa. E aí você tem estruturas arcaicas que dependem ainda de etapas, de processos para controle, sabe lá Deus como, por quê, para bancar uma falsa ilusão de querer ser maior do que aquilo que é, porque já foi. Isso beira a insanidade e um total desconhecimento de como o mundo está acontecendo hoje, como a sociedade ela mudou. A sociedade antigamente ela consumia por meio de publicidade. A publicidade vinha e você falava dos detalhes técnicos do carro, da roupa. Mudou. Quando chegou a internet, hoje esse começo deu. Quando chegou a internet, a questão técnica pouco dá importância, se dá pelo quê? Pela opinião de outras pessoas, ou seja, de outros clientes falando do meu produto ou serviço. E aí eu começo a dar valor à opinião dos outros. Hoje não é apenas a questão técnica e opinião, é experiência, é qual que é a jornada do cliente. Hoje se fala de jornada do cliente, para justamente eu não gerar frustração no cliente, criar essa expectativa que eu seduzi o cliente para ele comprar o meu negócio. E aí a empresa falou, agora já conquistei. Falou, não, amiguinho, você fez uma etapa do funil de venda. Isso aqui não é funil, isso aqui é uma ampulheta. Tem todo um processo para manter ele. E aí o que é feito? Nada. E assim, falo de várias empresas. E falo de empresas assim que estava tudo perfeito e a empresa fechou porque não enxergou isso. Vamos lá, Nokia. A Nokia era a maior empresa de desenvolvimento celular do mundo. Fechou porque justamente era redondinha. Quando o pessoal veio com o smartphone, com novas tecnologias de, de sistemas operacionais, ela não acreditou. Fechou, fechou por causa disso. Kodak, tá bom que máquina digital, Sony Cybershot vai roubar. As pessoas precisam registrar os momentos de falar, fechou. E isso tem várias questões. Blockbuster teve a possibilidade de comprar a Netflix quando não valia nada comparado ao preço de mercado hoje. Cadê a Blockbuster? Cadê as locadoras? Ou seja, dentro do processo que estava fazendo, perfeito. Mas não vislumbrou a mudança de cenário. Exato. Não acompanhou a evolução. Não. Então, assim, cara, vou tratar como vítima? Não. A questão é assim, você errou, cara, tá tudo bem. Agora assuma a bronca, porque ficar remendando algo que é inevitável, esquece. Cara, minha vida inteira eu trabalhei com um produto que, na sua grande maioria, importava. Aí passou um tempo que o mundo ficou cada vez mais sem fronteiras, globalizados, que, pô, o meu próprio consumidor ele estava comprando direto do meu fornecedor. Eu posso esperar, claro que eu posso, mas até quando? É óbvio que meu volume de venda diminuiu. Aí a gente começou a trabalhar com desenvolvimento próprio. Foi bom, só que hoje também o poder de você desenvolver tecnologia precisa ter muito incentivo financeiro para poder bancar as atualizações e ter braço em vários lugares para na composição final do preço você ter ser competitivo na hora de venda. Também veio e sustentou um tempo, hoje o que se sustenta é serviço.
É serviço que sustenta. Mas eu tenho desenvolvimento próprio, ainda tenho produto físico e tenho serviço. E agora ainda estou migrando, que eu falo, eu demorei para migrar quando falo digital, eu não estou falando de comércio eletrônico, isso eu estou desde 1999, desde os meus 18 anos. Façam as contas, vocês vão saber a minha idade. Só que hoje eu estou realmente indo para o infoproduto. Ano passado eu lancei 3 e-books, foram meus primeiros infoprodutos, e agora eu estou migrando para curso. Então, assim, a gente tem que se adaptar a esses modelos, não é simplesmente, eu vou fazer tal coisa. Não, não é, isso é uma das etapas. Uma das etapas. Eu tenho processos. E hoje, assim, ficou mais fácil? Claro que ficou. Hoje, o que eu falo, hoje uma única pessoa, ela idealiza, ela cria, ela produz e coloca na prateleira de venda. Mas não é só isso, porque ela tem que criar canais de venda, canais de divulgar todo esse meu portfólio de produtos e serviços. Senão vai ficar lá bonitão. Vai ficar olhando lá a vitrine de loja. Aí você olha e não tem nenhum atrativo para chamar as pessoas para entrar. Sim. Então, O erro das pessoas é buscar na vida estabilidade. As pessoas acreditam na falsa ideia de que o objetivo principal da vida é buscar estabilidade. Então, eu vou sair do ensino médio, porque é o que me vendem, né? O que a sociedade me vende. Para eu ser uma pessoa bem-sucedida e que conquiste algo legal na vida, eu tenho que sair do ensino médio, fazer uma faculdade e depois ir para um concurso público. E aí eu busquei a estabilidade, quando eu alcancei a estabilidade, aí eu alcancei né? Mas a vida não é estável. A vida tem esse movimento. E quanto mais a gente busca a estabilidade, mais a gente é deixado para trás, mais o mundo atropela a gente. E talvez esse realmente tenha sido o erro dessas grandes empresas, né? E dos nossos. Nós chegamos num patamar que a gente dominou o mercado, e aí a gente, agora a gente alcançou a estabilidade. E aí, ó, veio aí os avanços tecnológicos e engoliram essas empresas. Por outro lado, empresas que estão constantemente se atualizando, elas estão aí, ó, cada vez mais prósperas, porque elas entenderam que não é estabilidade que eu tenho que buscar, é justamente o movimento. Eu tenho que estudar o movimento, as tendências e o que está acontecendo e me atualizando, e aí eu vou me adaptando. E eu vou me atualizando e aí eu vou evoluindo. E aí eu consigo acompanhar a evolução. Agora, a partir do momento que eu, não, mas isso é tradição, é uma história de família, é a nossa tradição, sempre foi feito dessa forma, sempre funcionou. Eu vou esperar que o cliente venha bater na minha porta, porque eu tenho um nome, eu tenho uma tradição, mas não é nome que o cliente está buscando, né? O cliente está buscando experiência, modernidade, praticidade, enfim, né? O cliente está buscando outras coisas e não está buscando uma tradição, uma história de família. Pode ter peso, claro, pode ter peso, mas desde que venha com todo o contexto junto, né? E aí eu preciso me adaptar. exatamente. Isso aí que você falou é o movimento retilíneo uniformemente Uniforme. variado. Mas Isso. não uniforme, é variado. Porque se aumenta a velocidade ou diminui de acordo com Exatamente. o obstáculo do percurso. Não tem. A visão ela não pode ser cartesiana, ou seja, um gráfico x, y. Ela não é linear. Ela é caos, pessoal. A vida é caos. Ela tem a, a tendência é do caos trazer ordem. Isso, nosso organismo ele é bombardeado por diversos fatores que influenciam a gente. A gente não tem consciência. Talvez 99% das nossas decisões que o nosso corpo toma, acho que nem menos de 1% a gente toma consciência. Menos Exatamente. de 1%.
O restante é o nosso sistema nervoso autônomo que toma a decisão por nós. Então a gente ia enlouquecer. E aí, em É. função disso, Sabe você falou ali, né, que um profissional ele é responsável por diversos processos e tal. Lembrei da história da minha maquiadora. A maquiadora que me maquiou no meu casamento há 13 anos atrás, né? Então, o que que ela tinha? Como que ela trabalhava antes, na época que eu a conheci? Indicação. Então, a cerimonial me indicou ela e eu fui lá, olhei o portfólio dela, né? O álbum físico e tal. Um excelente trabalho, gostei, maravilhosa e tal. E aí, hoje, como que ela tá trabalhando hoje? Hoje ela tem o Instagram, aí ela faz as produções, ela posta os vídeos das produções e tal, e aí ela também abre caixinha de pergunta e responde as perguntas e tal, e tal, e tal. E aí um dia eu fui conversar com ela porque eu fui elogiar o trabalho dela. Eu falei, nossa, eu tô gostando tanto de acompanhar o teu trabalho, tá sendo tão legal e tal. E ela falou assim, menino do céu, nunca pensei na minha vida que um dia eu ia ter que, além de ser boa cabeleireira, além de ser boa maquiadora, isso não me bastaria mais. Eu agora tenho que ser boa produtora de conteúdo, boa fotógrafa, boa videomaker, boa não sei o que. Eu tenho que aprender com uma infinidade. Ela falou assim, me tirou total da zona de conforto. Porque eu tive que aprender a produzir vídeo, eu tive que aprender a perder a vergonha de falar com as pessoas na câmera, a botar a minha cara aqui e falar do meu serviço, a pegar e estar tá produzindo a minha noiva e estar tá ali filmando tudo para depois eu produzir o conteúdo daquilo e tal. Dela, ufa, tá. Eu falei assim, mas felizmente você tá acompanhando a evolução, porque as que não fizeram estão ficando para trás. Não vão exatamente, sobreviver no mercado. exatamente. Mas você entendeu e tá fazendo. Além de você ser uma boa maquiadora, além de você ser uma boa cabeleireira, você entendeu o processo. Dela falou assim, não tem o que fazer. Ou eu iria me adaptar, ou eu não ia sobreviver. Então, ela falou assim, eu relutei no começo, mas quando eu entendi, eu interiorizei, eu falei, eu tenho que aprender a fazer. Então vamos fazer bem feito. Então vamos aprender a fazer, é assim que o jogo funciona, vamos lá. Então vamos jogar o jogo com as regras que ele está determinando. Eu falei, e isso me trouxe uma reflexão, eu falei, é isso, é sobre isso, né? É sobre isso, não adianta. Não adianta eu querer ir contra as regras do jogo se o jogo é esse. Inevitavelmente eu vou ser atropelada. Eu preciso aprender a jogar o jogo. E quando eu aprendo a jogar o jogo, eu tenho que saber fazer bem feito, né? Você sabe Mas eu tenho que os grandes empresários eles jogam baseado não nas regras criadas, mas nas regras que que eles mesmos criaram. eles impõem. É, exatamente. Assim, não é nada ilegal dentro do processo, mas quando fala nas regras, é nos bloqueios. Eu vou até, assim, a gente pode concordar ou discordar do Pablo Marçal, mas ele falou um negócio que é verdade. Hoje as pessoas trabalham para destruir a, a imagem do outro, né? Ou seja, a tua reputação, é destruir a tua reputação. E ele falou assim, para você crescer, a primeira coisa que você tem que fazer é você destruir a sua própria reputação. Mas por quê? Aí eu falei, pô, mas que esquisito, né? Normalmente a gente é condicionada a ter uma boa reputação, tal. Daí ele falou assim, porque essa boa reputação é o que te faz não avançar, que te faz você exatamente Se não acomodar. querer se acomodar. E eu falei, caramba, faz total sentido. Não é distribuir, mas é falar, cara, beleza, que me bater, me bate. Já destruí a minha reputação. Se é isso, eu não vou deixar de fazer as coisas porque você está dizendo isso e porque no meu inconsciente ou no meu consciente eu estou pensando e refreando jogar conforme as próprias regras. Então, olha, é assim, você tem que respeitar, você tem que zelar, você tem que. Não, não tem. Isso aí será que é coisa tua? Será que é coisa da família? Não. Será que eu tenho que manter determinada postura, conduta? Cara, depende muito da situação e tudo mais. Agora, assim, você vai ter mentalidade anestesiada, deixando os outros subir, montar e fazer você de gato e sapato, porque eu não posso
fazer com que as pessoas me olhem de outra forma, eu não quero que elas vejam. Aí é um problema seu, você escolheu dessa forma. Aí que entra todas essas barreiras, né, de timidez, de vergonha, de constrangimento que você não quer passar. Então, daí, seguindo o que ele falou, cara, desculpa, que se dane, que se dane. Eu vou falar mesmo, gostou ou não gostou, não é problema meu. Esse monte de gente fala um monte de coisa que eu não gosto e eu tenho que viver com isso também. Então os outros também vão começar a ouvir. E paciência, faz parte do jogo, né? Medo do julgamento, né? É o medo do julgamento. E aí o medo do julgamento nos limita, realmente. Ai, Exatamente. eu tenho essa reputação e se eu falar algo que possa contradizer alguma coisa, eu vou ser julgada, eu vou ser cancelada, eu vou ser cancelada. Então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui omissa mesmo e tal, né? Exato. É porque não quer, sei lá, às vezes não quer gerar conflito. É, porque vai mexer, vai sair da zona do conforto, vai mexer com um monte de coisas ali que estão quietinhas. Mas, enfim. Liz, 1h30 já. Bora. Caramba. Rene, eu falei, eu já tinha colocado lá no story, vai dar pano pra manga. Ah, não, tô olhando aqui, eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco nós vamos fechar 2 horas. Não que eu não goste, né, do papo tá bom pra caramba, mas senão fica muito longo. Sim, exatamente, isso aí. Vamos encerrando O então nosso pessoal assunto. que tá assistindo pouco interagiu, né? Só o Thiago tava lá no início, depois sumiu. Pois é, não sei se eles estão reflexivos demais, se estão aí. Aí, ó, Ah, o Thiago tá ali ainda, a gente precisa, sobrevivente. a gente precisa desse feedback também. É importante ter esse feedback aí, pessoal. O que que vocês estão achando e tal. É, mandem o feedback, por favor. A semana passada foi muito legal receber o feedback de vocês. Isso aí nos inspira, nos motiva, né, Léo? Porque nem eu nem o Léo somos somos estáveis. A gente olha os feedbacks aí pra gente poder evoluir e trazer um papo sempre que venha agregar a todos aí. Exatamente. É isso aí, né, doutora Liz? Vamos para cima com Bora. tudo. Desejar um ótimo fim de semana para você, pessoal que está assistindo. E semana que vem tem mais, né? Bom final de semana, pessoal. Aproveitem, curtam muito o final de semana de vocês, reflitam sobre. Semana que vem estaremos aí. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, até.